Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade, queridos, ao estudo que temos feito no importante documento reformado, que é o Catecismo de Heidelberg, com a oportunidade hoje, queridos, de iniciarmos uma nova sessão. Nós temos estudado juntos a nossa salvação, a doutrina da salvação, e vimos Deus, o Filho e a nossa redenção nos últimos encontros, Foram vários encontros do que é para o catecismo do domingo 11 até o domingo 19. Nós temos o estudo sobre Deus Filho e a nossa redenção. Hoje nós vamos começar a estudar o Deus e Espírito e a nossa santificação. Então estamos entrando agora em um novo bloco. E especificamente esse seria o dia correlato, aqui é o domingo de número 20. Ou seja, o 20º encontro já, pastor. Passou rápido, né? 20ª lição já do Catecismo de Heidelberg. Se você tem acesso na internet, você pode dar uma olhada aí. Às vezes no grupo da igreja alguém coloca isso. Então você pode aí acessar o seu catecismo na pergunta de número 53. Nós vamos ler essa pergunta do catecismo agora, pergunta de número 53, e pedimos que, por bondade, você acompanhe essa leitura, uma vez que é o cerne daquilo que nós vamos explicar, nós vamos tratar essa noite. Pergunta 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? Pergunta importante, não é? O que é que você crê sobre o Espírito Santo? E aí vem a resposta. É apenas uma pergunta, e a resposta, entretanto, tem algumas subdivisões. A resposta que foi dada aqui pelos autores do catecismo é a seguinte: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus com o Pai e o Filho. Primeira coisa, então, nós devemos crer a respeito do Espírito Santo é que ele é eterno e verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. E a segunda coisa, que ele foi dado também a mim, para uma verdadeira fé. Ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele me fortalece e fica comigo para sempre. Amém. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, Pai querido, nós lemos esse texto e também leremos várias porções da Tua palavra, versando sob a terceira pessoa da Trindade Santa e Augusta, o Espírito Santo. E o nosso pedido, ó Deus, é que mais uma vez, como costumeiramente o Senhor tem feito, o Senhor nos abençoe. Que esse mesmo Espírito ilumine as nossas mentes, prepare os nossos corações, para que compreendamos, ó Deus, as lições preciosas a respeito do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos assim agradecidos em Cristo. Amém. Irmãos, então estávamos estudando a segunda pessoa da Trindade, o nosso bendito Redentor, o Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, e nos próximos, acredito que 3 ou 4 encontros, nós vamos estudar a terceira pessoa da Trindade, que é o nosso outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ora, desde o Antigo Testamento, sempre houve a promessa de um derramar pleno do Espírito Santo sobre o seu povo. Obviamente nós vamos ver hoje, vamos recapitular aí para você, que o Espírito Santo sempre agiu. Desde o tempo do Antigo Testamento ele agia sobre o povo de Deus. Quanto a isso não há dúvida, mas será que alguma coisa modificou? Será que era do mesmo jeitinho a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é hoje para nós, a partir do período neotestamentário? Na verdade, irmãos, nós vamos ver que nós estamos sob um diferente, pois era do Espírito, mas que o Espírito Santo haveria de vir habitar de forma plena e universal sobre o povo de Deus. Seria limitado a um povo. A atuação do Espírito Santo não estaria limitada mais a uma única nação, mas a partir desta era do Espírito Santo, desse novo momento, ela englobaria pessoas de todas as tribos, raças,
línguas e nações. E a ideia, irmão, é que isso foi prometido desde todo o Antigo Testamento, e quando essa promessa fosse cumprida, o povo de Deus passaria a experimentar um momento ímpar, um momento único na história da salvação. E então, certamente, ao falar sobre o Espírito Santo, a questão mais importante para a gente essa noite é: quem é o Espírito Santo? Se os profetas anunciaram um tempo especial, onde o Espírito Santo haveria de ser derramado, meus irmãos, isso significa que o Espírito atuava no Antigo Testamento, sim, mas que essa atuação haveria de receber alguma influência, alguma melhora, alguma coisa diferente. Se viria uma era do Espírito, e se os nossos irmãos no passado esperavam por isso, alguma coisa especial deveria acontecer. E quando nós pensamos, meus irmãos, no Espírito Santo, a gente sempre lembra logo de Pentecostes, né? Pentecostes vem lá na nossa mente, e lembramos que Deus enviou o seu Espírito, Ele encheu os discípulos do nosso bendito Redentor, capacitou para que eles exercessem a tarefa de pregar o Evangelho, e essa capacitação chega até nós hoje. E é a partir desse momento que a igreja cristã começou a se desenvolver, e também que o Novo Testamento foi escrito, começou a ser proclamado. Mas onde estava o Espírito Santo durante o tempo do Antigo Testamento? Qual era a atuação dele desde o início do mundo? E aqui, irmãos, nós vamos começar então a estudar um pouquinho sobre isso. Nós vamos passar pelo Antigo Testamento, estudando basicamente como o Espírito Santo atuava, quem ele é, e se há alguma novidade em relação à atuação veterotestamentária para a atuação neotestamentária que nós experimentamos hoje na igreja. De modo que, se você pudesse resumir o ensino de hoje em uma frase, para poder pensar nela durante a semana, você resumiria na seguinte frase: o Espírito Santo é Deus, ele foi dado a nós, ele nos faz participantes de Cristo, e ele, em quarto lugar, nos fortalecerá para sempre. Vou dizer de novo: o Espírito Santo, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo, foi dado a nós. Em terceiro, nos faz participantes de Cristo. E por último, nos fortalecerá para sempre. Ora, irmãos, vamos ver a primeira parte dessa ideia, que é justamente o que está no início aqui da pergunta 53. O Espírito Santo é Deus. Na verdade, os autores do catecismo vão qualificar um pouco mais, vão dizer assim: o Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus. A pergunta é: o que você crê sobre o Espírito Santo? E a primeira parte da pergunta é: creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, como o Pai e o Filho. Meus queridos irmãos, a divindade do Espírito Santo é claramente ensinada em todas as páginas da Escritura. Por exemplo, aqui vamos usar textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se nós formos para o livro de Atos dos Apóstolos, é o que nós vamos trabalhar nessa primeira sessão do nosso estudo, lá no capítulo 5, versículos 3 e 4, e se acalme que eu vou depois voltar nesses textos de forma mais pausada, mas se você quiser, você já pode abrir a sua Bíblia neles. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, nós vemos Pedro dizer a Ananias, e a gente conhece bem aquela história, ele vem vender um campo, vem entregar o dízimo lá, né, para os apóstolos, e é dito lá o seguinte: você mentiu ao Espírito Santo, e ao mentir ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. E a gente vai ver que, obviamente, se mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus, é a primeira parte da resposta do que devemos crer a respeito do Espírito Santo. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que este Espírito, o Espírito de Deus, tem vontade. 1 Coríntios 12, 11, ele tem, por assim dizer, uma mente, obviamente que não é uma mente física, mas a ideia do Espírito como uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem uma mente, isso está em Romanos 8, 27, que ele tem emoções, Efésios 4, 30, ele intercede por nós, Romanos 8, 26, ele testifica a respeito das coisas,
João 15, 26, ele guia o seu povo, ele fala, ele manda. Então, o Espírito é uma pessoa. O Espírito é Deus, tanto como o Pai e o Filho. Muito bem, então vamos ver juntos essas questões importantes a respeito do Espírito Santo sendo Deus. E aqui eu convido você a abrir a Bíblia no primeiro texto de hoje. Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra de Deus. Veja, irmão. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A primeira questão que a gente está vendo é a respeito do Espírito Santo, que devemos crer a respeito do Espírito Santo, é que ele é verdadeiro e eterno Deus. Ok. Na criação, aqui, logo no início do texto sagrado, nós estamos vendo que havia um caos. Deus já tinha chamado algumas coisas à existência, só que essas coisas que foram chamadas à existência ainda estavam em estado caótico. Algumas Bíblias, na hora de dizer assim, a terra era sem forma e vazia, vão usar inclusive o termo caos. Então, quem energiza as coisas? Quem é que coloca as coisas no lugar? Que cria, que monta, que arruma, que procede de forma tal a organizá-las, a dar sentido para elas, o Deus e o Espírito Santo. É o Deus do Espírito Santo que faz isso. Então, veja que na criação temos a eternidade do Espírito Santo sendo demonstrada. Por quê? Porque quando as coisas foram criadas, o Espírito Santo já estava ali e fazendo a função dele, que era dar sentido a tudo aquilo, que era fazer aquelas coisas funcionarem, por assim dizer. Então, o Espírito Santo é eterno Deus. Vá para outro texto bíblico, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Nós vamos ver nesse texto que, além de ser eterno, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Agora ele é verdadeiro Deus. Então disse Pedro, Atos 5, 3 e 4: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Veja aí, meu irmão, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ele mentiu ao Espírito Santo, e aqui a ligação clara e óbvia é que ele mentiu a Deus. Então, nesse trecho, Pedro refere-se ao Espírito Santo como Deus, sugerindo que ao mentir para o Espírito Santo, ele mentiu para Deus. Então, nós temos essa ligação clara. Outro texto que vai deixar muito claro também a divindade do Espírito é 2 Coríntios 13, 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mais uma vez, a questão da verdade sobre a divindade do Espírito sendo aqui trabalhada. O texto diz assim, veja aí na sua Bíblia por bondade: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse versículo a gente usa quando, irmãos? Você lembra aqui quando, ao final do culto, os pastores vão aqui impetrar a bênção, eles vão fazer isso em nome da Trindade Santa e Augusta. Então vão evocar aqui o Deus Pai, vão evocar o Deus Filho e vão evocar também o Deus Espírito Santo. E obviamente que essa bênção ao ser ensinada estava falando a respeito da divindade do Pai, da divindade do Filho. Veja, a graça do Senhor Jesus, primeiro a divindade do Filho, depois o amor
de Deus, a divindade do Pai, e agora a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, toda a trindade aqui sendo evocada, inclusive o Espírito Santo, que também é Deus. Por último, irmãos, nós poderíamos ficar citando vários textos, mas cremos que estes são suficientes para provar que o Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus. Mateus 28, 19. Abra sua Bíblia, por bondade, nesse texto. E nele você verá que o Senhor Jesus vai comandar os seus discípulos a batizarem os seus servos. E como é que deve ser essa fórmula batismal? Como é que aqueles que se convertiam, que são crentes, devem ser batizados? Veja aí, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem, irmãos? Do Pai, de quem mais? Do Filho e do Espírito Santo. Então, obviamente, estamos aqui diante de uma afirmação claríssima da divindade do Espírito Santo. Conclusão e algumas aplicações para nós, já nesse primeiro ponto aqui. Ao começarmos a explorar a natureza do nosso Deus, Espírito Santo, encontramos nas Escrituras evidências contundentes da sua divindade. Isso fica muito claro. Ao olharmos para o livro de Atos, nós vimos juntos aqui a situação dramática em que o apóstolo Pedro confronta lá, diácono Raimundo, o Ananias. Pedro acusa Ananias a mentir contra o Espírito Santo e em seguida diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E aqui, Pedro, portanto, está claramente, meus irmãos, identificando o Espírito Santo com Deus. Então, essa lição já fica clara e amplamente marcada aí para a gente. Esse é um testemunho inequívoco de que o Espírito Santo é, sem dúvida, divino. Com relação à personalidade do Espírito, irmãos, também, de forma reiterada nas Escrituras, nós vemos aqui o Espírito sendo retratado como alguém que tem vontade, que tem mente, que tem emoções. Se você for em diversos textos, você vai encontrar o Espírito, inclusive, se entristecendo quando nós não agimos como deveríamos agir. Nós encontramos ele falando, ele orientando, dando mandamentos, e isso tudo é muito importante para a nossa compreensão aqui da terceira pessoa da Trindade. Assim, com base no que vimos até aqui, no testemunho das Escrituras, nós podemos afirmar de forma confiante de que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa com vontade, com emoções, com mente, e que desempenha um papel ativo, como vimos lá no texto de Gênesis, na criação, não é? E vamos ver também que na inspiração, quando a gente precisa compreender as coisas de Deus, quem nos ajuda é o Espírito Santo, e na obra da salvação como um todo. Então, aquela nossa ideia, em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Vimos que ele é verdadeiro e eterno Deus, ok? Nós vamos ver o segundo aspecto dessa ideia. Além do Espírito Santo ser Deus, ele foi dado a nós. Ele nos foi entregue. E a pergunta 53 trata, na resposta referente a ela, a seguinte afirmação: o que você crê sobre o Espírito, além de que ele é verdadeiro e eterno Deus? Que ele foi dado a mim. O Espírito Santo foi dado a nós, povo de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, prometeu que o Pai enviaria o Espírito Santo. Obviamente, ele não estava fazendo isso a primeira vez quando ele falou com seus discípulos, por exemplo, nos Evangelhos, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e seguintes, ele faz isso. Ele está reiterando promessas que já foram feitas desde o Antigo Testamento. E eu queria convidar você a ver que o Espírito Santo foi prometido no Antigo, essa promessa foi reforçada por Cristo, o Espírito veio e realmente foi dado à igreja. Vamos ver primeiro que ele foi prometido no Antigo Testamento em um texto muito clássico que fala a respeito disso. Abra sua Bíblia, por favor, nele. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Em Joel, capítulo 2, nesses dois versículos, 28 e 29, nós vemos a promessa que o Espírito seria dado já lá no Antigo Testamento. Nós temos outros textos, mas esse é um texto clássico para falar a respeito disso. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Promessa de Deus, já no Antigo Testamento. Essa promessa é reiterada pelo nosso bendito Redentor. Veja, por favor, João, Evangelho de João, capítulo 14, onde nós leremos os versículos 16 e 17, quando essa promessa é reiterada. Estes versículos, João 14, 16 e 17, nos mostram, meus irmãos, o Senhor Jesus prometendo que o Pai enviaria o outro Consolador. Por que outro? Porque o primeiro Consolador é Ele mesmo, o Cristo. Lembra que o catecismo começou, qual é o meu único consolo na vida e na morte? Está falando de Cristo, né? Ele aponta para Cristo. O outro Consolador é aquele que dá continuidade à obra de Cristo, que é um com Ele, que é o Espírito Santo. Então veja a promessa do nosso Redentor. Ele está apenas ratificando e fazendo uma progressão aqui na revelação a respeito do Espírito Santo. Veja, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Já mencionamos por que outro, porque o primeiro é Ele mesmo. É o nosso consolo, não é, irmãos? Nosso bendito Redentor. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Então, houve aqui a promessa, o reiterar da promessa, feito pelo nosso Redentor, que o Espírito Santo haveria de vir e haveria de atuar de forma especial nos crentes. Haveria, inclusive, de permanecer para sempre com eles. Isso aqui já toca, inclusive, num aspecto que a gente vai ver na última parte aqui do nosso estudo, que é uma questão tratada também pelos autores do Catecismo. Então, veja, vimos a promessa no Antigo, vimos o Senhor Jesus reforçando essa promessa no Novo Testamento, e nós vamos ver agora, graças a Deus, a concretização dessa promessa. Onde é que ela se concretiza? Em Pentecoste, como nós bem sabemos. Veja que o livro de Atos vai, inclusive, narrar 3 derramamentos do Espírito Santo. E você sabe por que narra 3? Um entre judeus, um em um povo misturado de judeu e gentio, e depois entre os gentios. Para que ninguém batesse no peito e pudesse dizer assim, o Espírito Santo só veio para nós que somos judeus. Ou veio só para nós e veio ali também para a gente, mas que era gente misturada conosco. Não, veio em 3 momentos específicos para dizer que ele veio justamente para pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações. Esta é a primeira ocasião. Cristo diz assim, olha, vocês se reúnam lá em Jerusalém, fiquem lá esperando, até que de cima vocês sejam revestidos de poder. Descerei sobre vós o Espírito Santo. E aí acontece o derramar do Espírito Santo prometido. Atos 2, dá uma olhada, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não é nosso intuito aqui falar sobre detalhadamente dom de línguas, etc., mas estamos vendo aqui a concretização desta promessa veterotestamentária, retificada por Jesus, pelo nosso bendito Redentor, e agora cumprida plenamente sobre a igreja. O Espírito Santo foi recebido. E sendo recebido, irmãos, ele funcionar de forma toda especial, ele vai agir de forma toda especial sobre o seu povo. Ele foi recebido pelo seu povo. E agora? O que é que tem de novo aí, Marcelo? O que é que tem de diferente? Veja que no Antigo Testamento, o Espírito é derramado especialmente sobre Israel.
É errado dizer que o Espírito não agiu no Antigo Testamento, tá? Todo mundo que foi salvo lá no Antigo Testamento foi salvo pela graça, por meio de Jesus Cristo. E foi salvo pelo Espírito. Só que a atuação do Espírito só se tornaria plena depois do seu pleno derramamento que vem em Pentecostes. E hoje nós somos, irmãos, marcados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu e no seu coração. A Bíblia vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. E é isso que nós queremos trabalhar rapidamente com os irmãos. Então, por favor, para entender isso, que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, você que compreendeu que ele foi prometido no Antigo, reforçado por Cristo, essa promessa foi derramada e agora ele está sobre o povo e sela o seu povo para a salvação. Você vai abrir, por favor, sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nesse texto, Paulo, escrevendo lá aos crentes de Éfeso, vai mostrar que o Espírito Santo é o selo de nossa salvação. O texto diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, que irmãos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, primeiro, nós somos selados com o Espírito, o texto continua. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e glória. Vamos entender isso aqui, vamos entender esse texto. A ideia de que o Espírito Santo é o selo de nossa salvação provém aqui dessa porção de Efésios. A palavra selo, presta atenção para você entender essa ilustração, vai ajudar você a entender como é que o Espírito Santo sela a nossa salvação. Veja, a palavra selo lá no mundo antigo, meus irmãos, tinha um conjunto de significados muito ricos. Um selo era usado para marcar a posse de algo. Então, algum documento ou objeto, às vezes até mesmo em pessoas, se colocava o selo para marcar a posse, para dar autenticidade, para autenticar, às vezes também para proteger ou para confirmar que era verdadeiro, que tinha uma procedência. Então, por exemplo, se no Império Romano tivesse uma carta com o selo do imperador, esse selo, e dizia assim, esse selo só pode ser rompido por fulano de tal. Rapaz, isso marcava a autenticidade, era de posse do imperador, né? Tinha gente que botava o selo nos anéis, e dizia assim, esse anel aqui tem o selo do imperador. Bastava o cidadão mostrar um anel com o selo que marcava todas essas coisas. Então, veja, quando Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo, ele está dizendo que através do Espírito, Deus nos marcou também, meus irmãos. E marcou a cada um de nós como pertencentes a Ele. É como se Deus estivesse colocando a sua marca pessoal em nós. É como se Ele estivesse marcando-nos como sua exclusiva propriedade. E isso nos dá, irmãos, a garantia de que nós pertencemos a Deus. Então, o Espírito Santo habita em você. Isso é um selo autêntico, verdadeiro, real, de que você pertence a Deus. Lhe dá uma garantia de que você pertence a Deus, que você vai ser protegido por Ele. Você é autentificado por Ele. Você tem um selo de qualidade. Esse selo de qualidade é o Espírito Santo habitando em você. Além disso, o Espírito Santo também, irmãos, e a ideia de selo aqui, a ideia de selar mostra que nossa fé, nossa salvação são autentificadas, confirmadas. Assim como o selo confirmava a autenticidade de um documento na antiguidade, o Espírito Santo confirma a autenticidade da nossa fé. E é por isso que na nossa confissão de fé e nos nossos documentos confessionais nós vamos tratar a questão da certeza da salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus.
Nós somos filhos de Deus. Então, o selo era usado também para proteger e preservar. Então, se o Espírito Santo está com a gente, ele nos protege e ele nos preserva. Então, quando falamos do Espírito Santo como selo da nossa salvação, irmãos, nós estamos diante de uma garantia poderosa, reconfortante, de que nós pertencemos a Deus, de que a nossa fé e a nossa salvação são autênticas e de que nós estamos seguros em suas mãos até o fim. É uma imagem muito rica, irmãos, de amor e de cuidado de Deus para conosco. E, além de dizer que é o selo, o texto que nós lemos diz que ele também é o penhor. Também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, diz Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. O que é isso? Penhor da nossa salvação. Isso significa, irmãos, que a presença do Espírito não é algo temporário ou condicional. Lembra lá no Antigo Testamento? A turma que orava dizendo assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. A ideia do Espírito está e não está. Como é que era isso? No Antigo Testamento nós vemos lá o Espírito capacitando pessoas para ações. Mas quando você vê aquela capacitação, até de ímpios sendo capacitados para exercer a vontade de Deus, descobrir coisas, fazer coisas. Por quê? Lembra que desde a criação, quem energiza, quem dá poder, quem transforma o caos é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem dá a inteligência, a graça comum, aquilo que a gente chama de graça comum, que é a bênção que o Deus dá indistintamente a todas as pessoas, independente de serem crentes ou não, é fruto da ação do Espírito Santo. Só que veja, o Espírito Santo abençoa pessoas também de forma não salvífica. Você vê um cabra muito inteligente aí fora, quem é que está dando bênção para ele? O Espírito Santo. Ele pode atuar de forma a não salvar. Então, mas ele especialmente atua de forma salvífica. E quando é dito aqui que ele é o penhor, penhor, meu irmão, é uma palavra derivada lá do grego, que era usada para transações comerciais, que podia se referir a um pagamento parcial, ou a um depósito, uma garantia, que o cumprimento total daquela promessa, daquele contrato, seria alcançado. Então, o penhor era o quê? A riqueza por meio de um pagamento inicial, que todo o pagamento presbiteriano seria feito. Então, quando Paulo se refere ao Espírito como nosso penhor, ele está usando uma linguagem comercial daquele tempo para transmitir uma verdade poderosa que o próprio Espírito está transmitindo no seu coração. E que verdade é essa, meu irmão? Ele está dizendo que o Espírito Santo é um depósito, é uma garantia que Deus dá a mim e dá a você também, de que Ele vai cumprir todas as suas promessas e concretizar a salvação que Ele já iniciou em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um pagamento inicial, a garantia de um pagamento total seria feito em um contrato lá naquela época, o Espírito Santo garante que as promessas de Deus, especialmente as promessas de vida eterna, serão cumpridas. E o fato aqui, meus irmãos, é que os crentes receberam o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, como garantia de que nós pertencemos a Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a garantia de que os crentes serão plenamente redimidos. Em resumo, meu irmão, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança futura e dá-nos uma pequena amostra do que é a realidade do reino, que nós já experimentamos de forma parcial, mas vamos experimentar plenamente no porvir. Conclusões e aplicações aqui nesse segundo momento do nosso texto. O dom do Espírito Santo, irmão, é um elemento central na nossa vida, marca o início da nossa jornada como crentes. Nós só tivemos condições de aceitar a mensagem do Evangelho porque o Espírito Santo veio habitar em nós, abrir os nossos olhos para enxergarmos a verdade de Deus. E, irmãos, esse dom é uma promessa, como vimos, que já estava presente no Antigo Testamento, que é reafirmada pelo nosso Redentor e é cumprida, graças a Deus, que recebemos o Espírito e somos selados por esse Espírito, e selados que somos, temos a certeza de que vamos chegar ao céu
porque esta é uma prova e uma garantia de que isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos até aqui, portanto, que o Espírito Santo é Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que ele foi dado a nós. Em terceiro lugar, irmãos, que o Espírito Santo nos faz participantes de Cristo. A pergunta diz assim: o que você crê sobre o Espírito? Essa parte diz assim: uma fé verdadeira, que por uma fé verdadeira, uma verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Então a gente vai ver agora, irmãos, nessa terceira parte, o Espírito que a gente é unido a Cristo. Lembra que a gente estava estudando com o Filho e a nossa salvação? Nós só temos a condição de estarmos em Cristo porque o Espírito Santo aplica em nós os benefícios da salvação. A gente tem estudado aí na escola dominical a Confissão de Fé de Westminster e passamos, todos nós aqui passamos, quer aqui na classe, quer na classe de jovens. Passamos pelo estudo da teologia da aliança, do pacto. E vimos que na eternidade, no pacto da redenção, Deus Pai disse assim: olha, isso aqui na economia da Trindade, o homem vai cair. Deus Filho vai e fala assim: tá bom, eu vou encarnar e vou morrer no lugar daqueles que o Senhor escolher, Pai, para dar eles para o Senhor. E aí o Deus Espírito diz assim: tá bom, então eu vou habitar no coração de cada um desses que o Senhor escolher e vou apontar para Cristo e vou aplicar todos os benefícios dessa morte da segunda pessoa da Trindade neles. Então é justamente isso que nós estamos vendo aqui. O Espírito Santo é quem nos capacita, irmãos, a vivermos para Deus, porque ele aplica a obra de Cristo em nós. Vamos ver isso em alguns textos bíblicos, por bondade. Veja que o Espírito Santo tem por função ensinar sobre Cristo. O Espírito Santo não fica apontando para ele, ele aponta, ele joga um holofote sobre Cristo Jesus, sobre o Filho. João capítulo 16, versículo 14, veja aí por favor. Saúde. João 16, 14. Olha o que o nosso Redentor fala: ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar a quem? A Cristo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito de Cristo, que procede de Cristo, se for para as fórmulas lá dos credos, né, que vão tratar da Trindade, etc., vai dizer que o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Aliás, a própria Bíblia fala do Espírito como sendo o Espírito de Cristo em textos claros, notórios. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e há de vou-lo anunciar. O que é que o Espírito faz? Anuncia Cristo. Porque fala de Cristo, procede do Pai e do Filho. E o papel do Espírito Santo, meus irmãos, em nos unir a Cristo é fundamental para que a gente entenda a nossa salvação. É através do Espírito que nós somos trazidos a uma real intimidade com Deus e com o Redentor. Veja aí, 1 Coríntios 12, 13. Abra sua Bíblia, por favor. O Espírito Santo nos une ao Senhor Jesus. Somos trazidos para uma relação de intimidade com Cristo, incluídos na igreja, que é o seu corpo, por meio do Espírito Santo. Veja, Cristo realizou o que precisava realizar, o Espírito vem para aplicar isso. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz: convém que eu vá para que ele possa vir. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Olha o que o Espírito está fazendo, transformando o povo de Deus em corpo de Cristo, aplicando, unindo a igreja ao Redentor, transformando cada um de nós em membros deste corpo que tem Cristo como cabeça.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja, e aí a partir desse momento que estamos em Cristo, somos igreja do Senhor, nós começamos então a desfrutar destes benefícios que os autores do catecismo estão falando. Quais são os benefícios de estarmos em Cristo? Nós não vamos trabalhar tudo isso pormenorizadamente como deveríamos, obviamente por questões de tempo aqui, porque já vimos em Deus Filho e a nossa salvação. Mas você pode lembrar que, em primeiro lugar, nós somos justificados. Romanos 8:1, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos unidos com Ele, e porque Ele foi justo, nós somos justificados. Romanos 8:15 e 16, nós somos adotados como filhos, porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós só podemos dizer Paizinho, porque recebemos esse Espírito que nos adotou. É o Espírito Santo, meus irmãos, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Quem faz isso conosco? O Espírito Santo é que aplica essa realidade. Nós somos santificados por quem? Pelo Espírito. Ele que aplica o benefício da santidade de Cristo em nós. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Quem é que nos santifica? O Espírito de Deus. Aplica a obra de Cristo em nós e nos santifica. Ele que nos capacita. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Espírito. Por favor, veja Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Abra sua Bíblia, por bondade. E você vai ver aqui nesse texto a capacitação constante do Espírito de Deus. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na nossa vida diária como crentes, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai produzir em nós o que é chamado de frutos do Espírito. Então veja, irmão, a obra de Cristo está pronta, feita, consumada. Precisamos do Espírito para nos apropriar tudo aquilo que Cristo deixou disponível para nós. Veja Gálatas 5, 22 e 23, essa realidade. Se não é o Espírito que produz em nós esse fruto, mas o fruto do Espírito é. Aqui a gente não tem tempo para tratar esse texto como gostaríamos. A ordem teológica, viu, irmão? Muito provavelmente, sigo essa linha teológica, só acompanhado por bons nomes, que o fruto aqui é um fruto só. O fruto do Espírito é amor, tá? Então, pensa, eu gosto de tangerina. Pensa na tangerina aqui como o fruto do Espírito, que é o amor. Aí aqui chama também o gomozinho da tangerina aqui, gomo também. Cada gomozinho da tangerina é um aspecto que segue. Amor é igual a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto é o amor, e o amor é marcado por tudo isso que nós acabamos de ler, o fruto do Espírito. Ou seja, benefício da salvação em Cristo que é dado por nós, pelo Espírito Santo. É por meio dele que nós nos apropriamos de todos esses benefícios. E por fim, eu não poderia deixar de falar sobre esse benefício. E eu quero, por bondade, que você abra sua Bíblia mais uma vez. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Dons espirituais. Nós vamos agora também, com a graça de Deus, não é, pastor, começar a tratar questões específicas relativas a dons, especificamente lidando com dons para o ministério presbiteral e diaconal, porque a Bíblia fala de capacitações e dons necessários, dons espirituais necessários para a eleição de presbíteros e diáconos
que nós viveremos em breve, se Deus nos permitir, e vamos passar por um período de instrução da igreja. Veja que um dos benefícios da salvação em Cristo, que são aplicados a nós pelo Espírito Santo, é o fato do Espírito nos dar dons espirituais. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 4 a 11. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esse texto aqui é tão rico, meus irmãos. Se você olhar o versículo 4 de novo, por bondade de dar uma olhada, você vai ver aqui a manifestação da Trindade agindo junto. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, Espírito, terceira pessoa da Trindade. Dons são diversos, mas tem somente um Espírito, certo? Agora veja depois. Quem é que te dá dom espiritual? O Espírito. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então ele mencionou o Espírito no primeiro versículo, agora está mencionando o Filho. Há muitos serviços, mas a segunda pessoa, o Filho, é um e o mesmo. Então, ou seja, quem é que lhe dá o serviço? Jesus Cristo. Serviço todos na igreja. Quem é que lhe chama para você? Diz assim, ó, pastor Alex vai fazer isso, presbítero Paulo isso, Alexandre isso, Sabrina isso. Quem é que dá o serviço? Jesus Cristo. Quem é que dá o dom para cumprir o serviço? O Espírito Santo. E agora veja o versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, e aqui está falando do Pai. Então o que é que está acontecendo aqui? O Pai quer que nós realizemos determinadas coisas. O Espírito, então, nos capacita para que nós andemos nos serviços que Jesus Cristo nos dá. Pai, Filho e Espírito Santo agindo conjuntamente nessa questão. Então, muito bem, irmãos, nós vimos aqui juntos que o Espírito Santo é Deus, que ele foi dado a nós, que ele nos fez participantes de Cristo, e para encerrar, irmãos, que ele nos fortalecerá para sempre. Eu vou tratar isso mais rapidamente por causa do nosso tempo aqui. E a ideia de fortalecerá para sempre já foi tratada nos textos anteriores, inclusive. Quando nós vimos, meus irmãos, que o Espírito Santo é o nosso penhor e nosso selo, e que jamais nos abandonará. Então, se ele jamais nos abandonará, e é ele que nos capacita para fazermos os serviços que Jesus nos dá, e andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, então essa noção é preciosíssima, porque nos dá a certeza justamente de que ele, estando conosco para sempre, sempre seremos fortalecidos para fazermos o que Deus quer. Como isso é importante, irmãos? Importante saber que, veja, uma coisa é você ser chamado para fazer uma atividade, uma ação, um ministério, em que você não vai ter ajuda de ninguém. Agora, de repente, você agora está lembrando da noção de que se Deus, Pai, já preparou uma realização para você,
E se Jesus Cristo está te chamando para andar nessa boa obra, o Espírito Santo vai lhe capacitar e vai dar para você o que é necessário para que você realize o serviço do Senhor. Ou seja, Ele vai lhe fortalecer e vai estar com você justamente porque Ele é o penhor da sua salvação, o selo da sua salvação, e jamais te abandonará. Que essas verdades, meus irmãos, sobre o Espírito, nos fortaleçam e nos motivem. Ele é o nosso consolador, nosso fortalecedor, Ele intercede por nós, é a nossa garantia e estará conosco para sempre.